Antes de eu começar, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a vossa presença, agradecer particularmente a presença dos nossos convidados, que depois o professor António Pereira irá apresentar, mas que eu, obviamente, gostava de dizer duas ou três coisas sobre este evento e esta organização. Nós procuramos que a vossa formação se faça dia a dia ouvindo e trabalhando com aqueles que sabem de cada uma das suas coisas e procuramos sempre trazer os melhores e trazer aqueles que melhor nos podem ajudar a cumprir o nosso objetivo. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de, obviamente, agradecer muito especialmente a presença do Carlos Afonso Pereira, que, para além de ser um dos meus melhores amigos, é um profissional de grande prestígio na terra dele e não só, um homem da vila, um moço da vila, mais um aqui presente, graças muito, e, obviamente, uma palavra quase, aliás, não é quase, dita com bastante emoção, porque ter a possibilidade de ter aqui uma pessoa que eu há muitos anos que venho, que admiro e que tenho reconhecido, que eu reconheço como um grande profissional, que de facto eu habituei, ainda alguns de vocês não eram nascidos, não é que nós sejamos velhos, eu sou, mas não é o seu caso, mas é que estamos a acompanhar na televisão e a acompanhar nas estradas, para quem gosta de ciclismo, e ter aqui depois esta possibilidade de ouvir alguém que vem falar daquilo que é e que é importante para vocês, que é a organização de eventos, mas que os soube viver por dentro e que hoje nos organiza provavelmente não, as duas principais provas de ciclismo de Portugal e que para vocês depois apresentará com toda a substância, mas que obviamente em termos de organização é provavelmente dos eventos, uma prova de ciclismo como por etapas, é provavelmente um dos eventos de maior dimensão de organização que nós alguma vez podemos observar e com as quais nós podemos aprender. E, portanto, ter essa possibilidade é obviamente uma honra, que continua com a presença do meu grande amigo, também o José Conde, que acaba de chegar e que, tal qual como o Carlos Afonso, são mais um profissional de grande prestígio, cada um no Alentejo e outro no Algarve, e portanto também o António Pereira irá apresentar, mas que é chefe de divisão da Câmara de Évora e que, para além disso, foi aqui nosso colega, foi aqui professor no curso de animação, aliás, levou o curso de animação às costas durante anos e, portanto, é um prazer ter de estar aqui. O prazer deve ser, espero que o prazer seja realmente vosso e, portanto, calmo já, que é para não gastar mais tempo, mas agradeço com bastante alegria a presença destes companheiros. É uma oportunidade que nós temos. Muito obrigado a vocês também pela vossa presença. Ok, vamos continuar, vamos passar a apresentar os nossos convidados. Mais uma vez, bem-vindos. Bem-vindos a Brás, bem-vindos aos Bibliotecas, bem-vindos à Escola Superior de Educação de Área. Boa tarde a todos os presentes. É muito gosto por vos ver aqui. Acho que é uma mais-valia, já que o professor
bem-vindos. Nós vamos começar, obviamente, pelo professor Carlos. Não, obviamente, será lógico que eu sou o professor Carlos Afonso Pereira, não colega comigo, da Zé Vila, mais o nome da vila. Vai falar-nos sobre a sua experiência na Câmara Municipal de Vila Real, que é uma experiência muito interessante. Portanto, o que faço a dizer o que é que o professor Carlos Afonso, até é licenciado em Educação Física e Desporto, pela Faculdade de Universidade de Firmino, FMH. Foi professor na Escola Superior de Educação de Faro durante 15 anos, tem um mestrado em Psicologia do Desporto, é chefe de divisão de Desporto e Saúde da Câmara Municipal de Real Santo António, praticante de handball e basquetebol e treinador de basquetebol. Entre outros aspectos mais importantes. Vamos falar sobre a sua experiência na Câmara Municipal, que eu acho que é global e é muito interessante que vocês retirem o máximo de experiência possível. Seguidamente, iremos depois ter outro dos nossos convidados, que é conhecido internacionalmente e nacionalmente, que é o Joaquim Gomes, que com muito gosto está aqui, não conheci-o há pouco tempo, tive o prazer, achei um conhecimento bastante interessante. O Joaquim Gomes, eu espero não me enganar no seu currículo tão vasto e tão extenso. Vou tentar ser o mais breve possível. Portanto, considerado um dos nomes mais importantes do ciclismo de Portugal, e em nome nacional também, participou em 18 edições da Volta a Portugal, correto? Isto não é erro, que é muito importante. Venceu duas, em 29 e 93, e noutras ficou em segundo, terceiro e em quarto lugar. Atualmente, ostenta o cargo de diretor da Volta a Portugal em bicicleta. E é uma mais-valia, porque vais dizer como é que funciona a sua organização, para nós e para vocês, para nós, obviamente, é uma grande mais-valia perceber também que, a certo ponto, determinadas organizações com um impacto como tem esta, poderá ser importante para as vossas futuras experiências que possam ter ou vossas carreiras. Por último, mas não menos importante, como é óbvio, que também nos vem falar sobre a gestão em termos da organização e da organização, em termos da Câmara Municipal de Évora. Temos aqui o Dr. José Conte, que é licenciado em Gestão das Artes na Educação e Cultura, tem uma pós-graduação em Recursos Humanos e Desenvolvimento Sustentável e é o chefe de Divisão de Juventude e Desporto da Câmara Municipal. Portanto, temos aqui três personalidades bastante interessantes, com muita experiência, e que eu acho que é uma grande mais-valia da presença aqui. Repito, tenha o máximo possível esta experiência, porque não é todos os dias que nós temos estes convidados connosco. Muito obrigado pela vossa presença. Vou passar a palavra ao Carlos Afonso, Carlos Pereira. Muito obrigado. Ora bem, em primeiro lugar, muito obrigado à equipa de amigos que nós temos aqui em Beja. Aqui os amigos da Vila são muito bem tratados em Beja. Portanto, é sempre um prazer voltar a Beja por motivos de trabalho que claramente não sabem nada a trabalho. Isto sabe a lazer. Foi um prazer fazer a viagem com o companheiro António, o Luís Murta, a Vânia, o Nuno. É uma equipa de bons e excelentes profissionais que nos recebem aqui sempre quase em festa. Cumprimentar os amigos de mesa e eu espero que este seminário cumpra os objetivos. É que nós estamos no terreno, diariamente resolvemos assuntos que têm que ser resolvidos. Portanto, as autarquias atualmente é a autarquia que faz as coisas. Portanto, o governo delega na autarquia as coisas simples e complexas no dia-a-dia, e as questões do desporto e do turismo e o desporto e da saúde é a autarquia que resolve. E depois, no outro lado, vocês são os estudantes que estão ainda a anos-luz, que parece que é muito longe, estou muito distante de sair para o mercado, ainda não me preocupo muito qual vai ser o meu ordenado, onde é que vou trabalhar. Esta é a parte engraçada da vida, eu estou aqui, parece que nunca acaba, mas acaba já, está já a acabar. Daqui a um ano, vocês já são finalistas e no ano a seguir já estão a pensar se o mestrado há de ser aqui, ou há de ser no estrangeiro, ou há de ser em Lisboa, e depois vão à procura do primeiro emprego, e depois a geração dos 500 euros, pronto, andamos aí. Portanto, o intuito deste seminário, e quando me desafiaram para vir
para vir cá contar aquilo que nós fazemos na Câmara de Vila Real. É verdade que é isso, que eu venho contar o que fazemos lá embaixo, mas também é um bocadinho contar aquilo que corre mal, aquilo que corre bem, porque é que corre mal, aquilo que vocês devem colaborar e que devem pensar já no assunto, porque daqui a um ano vocês já não são alunos, são professores ou são licenciados e não há fronteira. Portanto, enquanto são alunos, têm aqui alguma... Pronto, vale tudo, enquanto alunos vale tudo, mas no dia a seguir, portanto, isto normalmente é o julho, que vocês passam de alunos a profissionais, a fronteira é o verão, de um verão qualquer, que pode ser 2016 ou 2017. Saem como alunos e entram no ano académico já como professores ou licenciados, e aí o mercado de trabalho e a geração, a sociedade já olha para vocês, pá, o senhor já é licenciado, já tem que saber falar, já tem que saber escrever, já tem que saber pensar. Portanto, este período que aqui está é um período muito curto, portanto tem que aproveitar muito bem. Portanto, vamos lá, eu vou combinar com o António, que me deu um sinalinho, que eu tenho 8 minutos para mostrar um vídeo no fim, e o vídeo tem que ser mostrado. Portanto, quando eu estiver aí atrasado, tiras-me um papelinho para eu perceber. Ok. Portanto, de tudo o que fazemos, ou daquilo que venho cá mostrar, definir que há 3 grandes corredores, 3 grandes áreas que nós organizamos coisas lá em Vila Real, atividades. Portanto, projetos com a comunidade, nós, a sociedade civil, a escola, os clubes. Depois, eventos desportivos com algum impacto, com grande impacto lá para o Sotavento. E agora uma novidade recente, que é o Centro de Alto Rendimento de Vila Real, que não é a mesma coisa que o Complexo Desportivo. Portanto, o Centro de Alto Rendimento, também conhecidos como CAR, a sigla que não é só em Vila Real, há no país todo, mas já vamos falar disso. Esta fotografia eu gosto muito de utilizar, porque conta um bocadinho como é que é a minha cidade, a nossa cidade. Portanto, temos o Guadiana, que faz fronteira com Ayamonte, que é aquela terrinha lá ao fundo, e depois a nossa cidade, Vila Real, assim, visto desta perspectiva aérea, a parte desportiva é quase realmente um quarto da cidade. Apesar do município se espraiar por Monte Gordo, que fica aqui à nossa esquerda, e Cacela, mas Vila Real é assim, é muito, muito plana e muito virada para o desporto. Então, uma grande atividade que nós temos é a relação que temos com as escolas, num projeto que está quase moribundo, mas que durou mais de 8 anos, que é o projeto Escola Ativa. Eu digo que está quase moribundo porque o Governo deixou de apoiar. Sabem, os ciclos do Governo aponta-se para uma direção e num ano ou outro aquilo acontece por ali, depois muda-se de perspectiva. Então a Escola Ativa era um projeto de combate à obesidade. E é um combate à obesidade que, por muito que se trabalhe, a percentagem de obesidade do país continua a andar à volta dos 30%. Com mais ou menos atividade, os números são estes. E na Europa igual. Na Europa atual, os valores podem andar dos 27, 28, mas se somarmos pré-obesidade e obesidade, andamos nos 30%. Então a Escola Ativa é uma parceria com o Ministério da Educação, com as câmaras municipais. No fundo, o papel da Câmara é ajudar a acontecer mais atividade física no concelho. Como sabem, as escolas do primeiro ciclo do concelho, de todo o país, as escolas do primeiro ciclo, têm ainda um modelo de atividade física que é de oferta obrigatória pela escola ou pela autarquia, mas de escolha voluntária. Ou seja, os pais podem dizer sim, eu inscrevo o filho na atividade esportiva, ou não. Percebem? Portanto, o miúdo pode andar das 9 horas até às 4h30 na escola, mas às 4h30 sai da escola e não faz atividade física na escola. Mas também pode não fazer atividade física no clube. Então,
pode não fazer atividade física dos 6 aos 10 anos. Porque pode considerar a família que o inglês é mais importante, ou a explicação de matemática é mais importante, ou não considerar a atividade física importante. Então, como nós sabemos que a idade do ouro da aprendizagem da atividade física é dos 6 aos 10 anos, como vocês sabem e aprendem aqui, nós, Câmara, acreditamos que é muito importante promover, ajudar a promover a atividade física na escola. Então, além dessa atividade física, que nós ajudamos a fazer, a construir, etc., também temos o papel de avaliar. E ao avaliar, avaliamos, por exemplo, estes números que eu estou a dizer, dos 30% de atividade física ou 30% de obesidade, é uns números perto que eu tenho lá em Vila Real de Santo António. Portanto, os miúdos do primeiro ciclo têm esses valores em termos de excesso de peso e obesidade. Mas também sei quais são os hábitos de alimentação e a modalidade mais praticada, quantos meninos em que jogam em que clube, qual é a quantidade de horas de atividade física, quanto tempo é que eles passam a olhar para o computador ou para a televisão, se têm televisão no quarto. Pronto, são indicadores que para nós, a autarquia, e quem andou aqui muito tempo a ensinar estas questões da condição física e da atividade física e da saúde, é importante eu dominar estes números. Então, durante 5 anos, o primeiro ano foi em 2011, 2012, e o último ano foi o ano passado, e este ano vamos voltar a avaliar. Avaliamos todos os miúdos do primeiro ciclo, todos, são quase 1000. Começámos por 913, os números têm sido, com a crise, alguns imigrantes abandonaram o país, agora andam à volta dos 817, foi o número do ano passado. Ora bem, os valores do ano passado são estes: 839 avaliados, não, total de alunos, faltaram alguns, 746, ok. Tem ali percentagem de obesidade de 10% nas 5 escolas do Conselho e de excesso de peso 18%, portanto 28%, anda muito à volta dos tais 30 que eu falo. Conseguimos mudar estes números? O que é que acham? Conseguimos mudar? Ou não? Eu acho que não. Eu, que ando nisto há 5 anos, acho que não conseguimos mudar isto. É mais forte do que nós. É mais forte que a atividade física que nós queremos implementar. Tem que ser a nível governamental, acabar com as publicidades nas televisões, tirar aquelas coisas perto dos supermercados onde as famílias pagam, aquelas pastilhas, aqueles doces, diminuir a quantidade de máquinas de vending que temos nas escolas. Se vier de cima, conseguimos. Se vier de baixo, acho que é muito complicado. Estes números andam a andar sempre aqui ou piorar. Reparem, como tenho já 4 anos de dados, posso-vos dizer o seguinte. Quando avaliámos em 2011, aqueles miúdos do primeiro ciclo, tínhamos 4 magros, 16 obesos, 110 saudáveis, a verde, e a amarelo 54, não é? Aqui, à esquerda. Com excesso de peso. Ora bem, passado 4 anos, voltámos a avaliar os mesmos meninos e dos 16 obesos, nenhum estava saudável. Portanto, aos 6 anos eles estavam obesos já, e passado 4 anos eles continuavam obesos não saudáveis, não ficaram verdes. A tabela utilizada era a tabela de Cole, aquelas mais conhecidas. Portanto, continuamos com 4 com excesso de peso, 9 com 4 obesos, 9 com excesso de peso, e alguns, quando sabiam que iam ser avaliados, faltavam no dia da avaliação. Portanto, isto quer dizer, o estudo é assim muito precário. Eu aproveitei o momento para vos dizer isto, para dizer que é muito complicado. Não podia iniciar esta minha intervenção sem primeiro agradecer aos responsáveis do Instituto Politécnico o convite que me fizeram para estar hoje
ou para regressar hoje a Beja, melhor dizendo. E quando se trata de um convite para falar sobre a volta a Portugal, que é, a título pessoal, um objetivo de vida, é o meu foco desde os meus 14, 15 anos de idade, e se juntarem a isto o facto destas palavras serem ditas por um natural de Lisboa, que aos 14, 15 anos de idade devorava tudo o que tinha a ver com o futebol, até por residir paredes meias com o Estádio da Luz, é difícil encontrar razões que de um momento para o outro esse mesmo jovem de 14, 15 anos passasse a gostar de ciclismo. E eu descrevo rapidamente o que é que se passou na minha vida para que isso acontecesse. Julgo que no ano de 1980, eu deveria ter, portanto, os tais 14, 15 anos, e depois de uma tarde preenchida nas férias de verão, em que passava quase todo o dia a jogar futebol, em que naqueles dias de calor chegava às 5, 6 da tarde a casa, aflito dos tornozelos, de tanta finta, de tanta vez me atirar para o chão, que ficava espantado por ver o meu pai sentado na sala, com uma cadeirinha à frente dele, com um rádio a pilhas, olhar para o rádio como se uma televisão se tratasse. E o meu pai estava a ouvir as aventuras e as desventuras daquele que foi e é o maior ciclista português de todos os tempos, o Joaquim Agostinho. Eu, nessa altura, achei estranho. O que é que faria alguém que também gostava de futebol? Eu era benfiquista, o meu pai era sportinguista, mas não discutimos muito sobre futebol, mas despertou em mim o que é que poderia ser mais importante que o futebol. Continua ainda hoje a ser, digamos assim, o desporto rei. E rapidamente percebi que o ciclismo, nomeadamente as grandes provas por etapas, eram e representavam quase há um século o primeiro reality show. O que é que isto quer dizer? Que o ciclismo desde há muito, e porventura os primeiros passos foram dados em França, quando em 1903 se lembraram de organizar o primeiro Tour de France, em que, pela exigência da prova, pelos milhares de quilómetros, e também numa altura em que a bicicleta passava a ser, digamos que, a grande máquina de início do século, a grande descoberta de início do século, que já transitava dos finais do século XIX, mas efetivamente a Volta à França constituiu-se como o primeiro grande reality show em que dia após dia as pessoas acompanhavam, inicialmente por jornais, depois pela rádio, as aventuras e desventuras daqueles que tomavam por ídolos. Já agora só uma curiosidade. Alguém sabe porque é que o símbolo de líder das grandes provas por etapas é a camisola amarela? Talvez algumas pessoas aqui saibam, mas reservam para mim o direito de vos esclarecer. Depois da terceira edição da Volta à França e dela atingir um prestígio enorme, os organizadores, que passavam essencialmente por grandes personagens dos principais jornais desportivos da altura, entenderam que era importante destacar, dentre as dezenas, centenas de participantes na Volta à França, aquele que era o líder, porque as pessoas iam para a estrada e então, mas onde é que está que é o primeiro? Não sabiam. Então lembraram-se de distinguir o líder da prova com a camisola amarela. E porquê a camisola amarela? Por um motivo muito simples. O jornal desportivo que organizava a Volta à França, no fundo é o grande precursor dos principais jornais desportivos franceses, que é o L'Équipe, as páginas do jornal eram amarelas. Daí que o líder da Volta à França passou a ter a camisola amarela. O fenómeno idêntico passou-se na Volta à Itália, em que o líder da Volta à Itália é o camisola rosa. Porquê? Porque as páginas do jornal organizador, a Gazeta dello Sport,
as páginas eram cor-de-rosa. A maior parte dos outros eventos desportivos, e considerando que a Volta à França era o expoente máximo das provas por etapas, passaram a adotar a camisola amarela, no fundo em analogia à Volta à França. O que é que se passou em Portugal? Houve várias tentativas de organizar uma Volta a Portugal em bicicleta, todas elas ligadas a grandes referências do jornalismo português, e a primeira iniciativa com sucesso ocorreu em 1927. Um dado importante, também algo curioso, é que o percurso desta primeira Volta a Portugal em bicicleta de 1927, que praticamente fez todo o litoral e toda a zona reana, obviamente fronteira com Espanha, uma verdadeira Volta a Portugal, assentou quase na íntegra na Volta a Portugal a cavalo de 1926. Volta a Portugal a cavalo, que era maioritariamente ganha por militares, mas que por acaso nesse ano de 1926 foi ganha por um natural das Caldas da Rainha, que foi o primeiro não militar a ganhar a Volta a Portugal. Se isto já é um dado digno de registro, o indivíduo que se chamava José Tanganho conseguiu ganhar a Volta a Portugal utilizando uma única montada, enquanto os militares, logisticamente mais bem preparados, estavam autorizados a trocar de cavalo pontualmente em cada uma das etapas. Mas regressando à Volta a Portugal, cujo sucesso estava razoavelmente facilitado pelo caminho que a Volta, que o Tour de France, no fundo, já tinha indicado, rapidamente adquire um prestígio que inicialmente os promotores não estariam minimamente a contar. Fazendo inclusive que a Volta a Portugal, e isto talvez vocês desconheçam, que a Volta a Portugal se constituísse como o principal veículo que proporcionou ao Sporting, Benfica e mais tarde ao Futebol Clube do Porto o estatuto de clubes nacionais que têm hoje. A clubite que vocês conhecem, a grande rivalidade que existe, particularmente entre o Sporting e o Benfica, iniciou-se nos anos 30 e 40 do século passado, com as grandes lutas entre o Sporting e o Benfica, que do Algarve ao norte acabavam pelos feitos de cada um dos ciclistas. Particularmente houve dois nomes fundamentais, em que até a sua fisionomia ajudou a esta grande rivalidade, que obviamente foi transportada para as cores que eles representavam. O ciclista do Sporting, Alfredo Trindade, natural do Cartaz, homem com cerca de 1,60 m de altura, espetacular na montanha, que ganhou voltas a Portugal. E ganhou contra quem? Tendo sempre como rival o José Nicolau, que era um indivíduo com mais de 1,85 m de altura, possante, normalmente ganhava a rolar nas famosas etapas de planície. Ora, era uma espécie de luta entre o David e o Golias, que, transportada para os clubes que representavam o Sporting e o Benfica, fez com que esta rivalidade acabasse por conferir, como eu disse há pouco, aos dois grandes clubes da cidade de Lisboa, a rivalidade que existe hoje e que obviamente está aí para durar. Está perfeitamente justificado, não sei se temos benfiquistas na sala, mas está perfeitamente justificado o facto do emblema do Benfica, como muitos clubes de futebol que ainda hoje estão na primeira divisão, como o Vitória de Setúbal, por exemplo, a águia, no caso do emblema do Benfica, a águia está assente numa roda de bicicleta e não numa bola de futebol. Aliás, o Benfica tem pontualmente regressado ao ciclismo, prevê-se que a muito curto prazo, já na próxima época de 2016, o próprio Futebol Clube do Porto regressa à modalidade. Bom, a Volta a Portugal teve várias facetas, teve vários organizadores. O importante é que ela conseguiu, por via do mediatismo que angariou ao longo de tantos anos, transmitir de geração em geração este misticismo da Volta.
e transmitiu o suficiente para que hoje, sem os clubes estarem na Volta a Portugal, ela continuar a ser o grande evento esportivo do verão português, que arrasta milhares e milhares de pessoas para a estrada, para não falar nos locais de partida e nos locais de chegada, particularmente nestes últimos, nos locais de chegada, em que basta olhar para, sei lá, um município, uma capital de distrito, teve durante quase 40 anos afastada da Volta a Portugal, mas que regressou em 2014, Braga, proporcionou-nos um final de etapa em que nos últimos 1000 metros estariam com certeza mais de 50 a 60 mil pessoas. A volta, nos cerca de 12 dias da volta, porque ela tem um formato muito mais curto, durante muitos anos ela teve os mesmos dias do Tour de France, 21. Eu próprio tive a oportunidade de vencer a última Volta a Portugal de 21 dias em 1989 e posso garantir-vos, até na conversa que tivemos durante o almoço, que, e já que estão no curso de desporto, é bem mais exigente fazer uma Volta a Portugal de 21 dias com uma média temperatura superior a 30 graus do que fazer um Tour de France também de 21 dias com uma média temperatura que ronda aos 25. Estes 5 graus de temperatura, e considerando que a desidratação é um dos principais fatores de cansaço, confere à Volta a Portugal o estatuto que a maior parte dos ciclistas estrangeiros nas participações que faziam na volta, muitas vezes com o objetivo de preparar a volta à Espanha ou de preparar um campeonato do mundo de ciclismo, chegavam à conclusão que saíam da volta de tal modo fatigados que não se podia pensar em participar na volta só com o objetivo de preparar outras competições. Ou se participa na volta para tentar discutir, ou então não vale a pena participar porque ela é extremamente difícil, um terreno muito agreste, temos alta montanha, mas particularmente a média de montanha, que é de um sobe e desce constante, acaba por ter efeitos muito nefastos sobre corredores que pensam na volta só para preparar outras competições. Bom,